Sinergistas são judaizantes? Desonestidade intelectual de Franklin Ferreira na Conferência Fiel Jovens 2017. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu vou fazer mais um vídeo a respeito de Franklin Ferreira. Aquele pastor e teólogo batista reformado, escritor, um dos preletores da Conferência Jovens, da Fiel no ano de 2017. Ele fez algumas palestras ali e eu vi uma delas intitulada, se eu não me engano, A Graça e a Lei, baseada em Gálatas capítulo 3. Nessa palestra, o Franklin Ferreira afirma que Paulo combateu os judaizantes na carta aos Gálatas e que essa luta de Paulo se repete ainda hoje no meio da igreja evangélica brasileira, mundial, etc. E essa luta ainda está viva ainda hoje. Dá uma olhadinha aí nos exatos termos que o Franklin Ferreira usou. Mas essa luta de Paulo, uma luta tão antiga, ainda está presente no nosso meio. Estava presente em Pelágio, estava presente em grande parte do movimento monástico medieval, estava presente entre os anabatistas na época da Reforma, Jacó Armínio, na Holanda no século XVII, mesmo John Wesley, que ficava horrorizado com a doutrina da eleição e achava que a doutrina da eleição daria a liberdade para uma vida licenciosa ou pouco comprometida, Charles Finney. Grande parte do nosso movimento fundamentalista, onde eu fui criado e vários de vocês foram criados, está assentado sobre essa noção. A morte de Cristo é importante, o que Cristo fez na cruz é importante, mas em alguma medida nós precisamos agir também, nós precisamos cooperar com o que Cristo fez no Calvário. Se ano passado a pressão dos judaizantes é que os crentes gentílicos da Galácia viessem a submeter a circuncisão e abraçar as obras da lei, em nosso meio nós temos não toques, não proves, não bebas, tem aparência de piedade, mas nega o seu poder, a sua eficácia. Ok, pessoal, então você viu aí Franklin Ferreira comentando sobre esse assunto, e o que ele diz implica que ele enxerga o mesmo problema essencial que Paulo combateu em Gálatas, nos escritos de Pelágio, em parte do movimento monástico na era medieval, entre os anabatistas na época da Reforma, nos escritos de Jacó Armínio, nos escritos de John Wesley, Charles Finney, onde ele diz enxergar uma implicação herética em termos do fato assim, que a fé em Cristo não é suficiente para a salvação. Tem que adicionar a esta fé em Cristo alguma obra. E aí no caso dos judaizantes, essa obra seria a circuncisão e as obras da lei. E no caso do movimento evangélico atual, seria esse monte de não toques, não proves, não bebas, tenha a aparência de piedade, mas negue a sua eficácia e poder. Antes de entrar na discussão dos judaizantes, eu gostaria de dizer que a verdadeira questão que está em jogo aqui é a discussão entre monergistas e sinergistas. E essa é uma discussão extremamente interessante. É uma discussão ampla, profunda, de consequências radicais para a nossa compreensão da relação entre o Criador e as criaturas, e obviamente que cada teólogo tem o direito de se alinhar com qualquer lado dentro dessa discussão. Agora, o recurso do Franklin Ferreira a espantalho, anacronismo, acaba maculando o que poderia ser uma discussão mais interessante, mais aberta, mais honesta e mais frutífera entre calvinistas e arminianos. Eu já tratei do pensamento do Franklin Ferreira em relação a esta questão do sinergismo e do monergismo em outro vídeo, onde eu falo sobre a ideia da cooperação com o Evangelho. Eu não vou repetir os argumentos aqui, vou colocar um link para este outro vídeo na descrição deste vídeo que você está vendo. Caso você queira então se aprofundar, você pode dar uma olhadinha nesse vídeo depois, ok? Agora, como ele trouxe à baila esta questão dos judaizantes, eu fiquei com vontade então de revisitar algumas questões no pensamento monergista do Franklin Ferreira e as suas acusações contra os sinergistas, ok? Então, primeiro de tudo, o problema dos judaizantes no Novo Testamento em grande medida orbitava em torno da necessidade da circuncisão, que era algo que Deus pediu na própria revelação, lá no próprio livro de Gênesis, lá com Abraão, e etc. e tal. Então Deus, ele ordenou a circuncisão do seu povo, a circuncisão dos eleitos, algo que Deus ordenou que fosse feito. Então, o que acontece?
Existem amplas implicações étnicas e raciais e sociais sobre isso. Então Israel é o povo eleito e a circuncisão é a marca desta eleição. E é algo que Deus pediu, é algo por inspiração divina, é algo da palavra de Deus, lá do Antigo Testamento, etc. e tal. Então, o que acontece? Quando o Novo Testamento transcende a necessidade de circuncisão, isso não acontece sem discussão, isso não acontece sem oposição, isso não acontece sem que as pessoas tenham que gastar um certo tempo pensando sobre isso para poder entender a necessidade da circuncisão no passado e agora a não mais necessidade de circuncisão dentro do contexto da fé cristã. Ok? Em grande medida, existem muitas discussões no Novo Testamento que orbitam em torno desta questão. Acima de tudo, porém, os judeus eles entenderam mal a sua eleição, segundo uma lógica excludente. Então Deus escolheu Israel e excluiu as demais nações, os demais povos, as demais pessoas. Ponto. Esse era o entendimento de muitos judeus a respeito da eleição. Ao invés deles entenderem a eleição de uma forma includente. Deus escolheu Israel para que Israel pudesse ser instrumento da eleição dos demais povos e etc e tal, e levar a palavra de Deus, a lei de Deus, ao conhecimento do mundo inteiro, ok? Então, os judeus entenderam a eleição de forma étnica e inclusive como algo hereditário. E a circuncisão seria o selo, desta eleição hereditária, vamos pensar assim. Então Deus escolheu lá Abraão, Isaac e Jacó, ordenou a circuncisão, etc. e tal. Então a partir dali, todo mundo circuncidado na família de Abraão, Isaac e Jacó é eleito, vai ser salvo incondicionalmente, etc. Foi predestinado, caso trabalhar dentro da linguagem calvinista, etc. e tal. Basicamente, essa era a compreensão dos israelitas, e isso em exclusão dos demais povos. Deus escolheu nós e não eles. Quando Cristo vem, morre por nós, etc e tal, inclusive morre por nós todos, não só por judeus, não só por gentios, mas por todos os judeus, por todos os gentios, por todos os indivíduos na face da terra de todos os tempos e etc. A doutrina da justificação pela fé nesse Cristo que morreu por todos, ela desperta inúmeras perguntas sobre o pertencimento a Israel e a adesão às práticas da lei, como a circuncisão e outras práticas também, E o fato é que o Novo Testamento acabou, vamos pensar assim, subvertendo um amplo aspecto e espectro do pensamento judaico, e isso gerou reação. Tanto a reação seria judeus que não aceitaram o cristianismo, pessoas que não creram em Cristo como Messias, como Salvador da humanidade, como aquele que cumpria as promessas do Antigo Testamento e etc. Mas também essa questão gerou uma segunda, vamos pensar assim, resposta dos judeus em relação ao cristianismo, que foi tentar entender o cristianismo em moldes mais judaicos. E aí, por exemplo, adaptando o cristianismo à circuncisão e às leis lá do povo judeu em relação inúmeras questões aí de pureza ritual e alimentação e lavar as mãos, isso e aquilo, toda a ampla e rica cultura judaica em torno das leis do Antigo Testamento, tá bom? E esse segundo grupo que tentou adaptar o cristianismo num molde um pouco mais judaico, mais tradicional judaico, vamos pensar assim, são os judaizantes. É mais ou menos como se eles dissessem o seguinte: você tem que crer em Cristo, mas além de crer em Cristo, você deve ser circuncidado, porque sem a circuncisão você não está obedecendo a Deus e não vai ter fé em Cristo que te salve se você não obedece a Deus. Esse é um resumo bem simples e bem básico da mentalidade judaizante combatida no Novo Testamento. Agora, são os arminianos que seguem essa mentalidade judaizante? Ou será que são os próprios calvinistas? Eu vou fazer uma provocação aqui e vou dizer o seguinte: assim como os judaizantes entendiam mal a eleição e achavam Deus escolheu Israel e não escolheu mais ninguém, os calvinistas entendem mal a eleição e pensam assim: Deus escolheu lá os seus eleitos em detrimento de todos os outros, então Deus escolheu uns para serem salvos e outros para se perderem, e aí no final das contas, glória a Deus pela salvação e culpa de Deus pela perdição. Essa lógica excludente existia nos judaizantes e existe nos calvinistas.
Outra coisa, o batismo infantil entre os calvinistas, em grande medida, tem a ver com essa noção da eleição hereditária lá, né, dos judaizantes da circuncisão. Unicamente se troca a circuncisão pelo batismo infantil. No final das contas, os reformados que têm essa noção do batismo infantil acabam tendo a mesma noção dos judaizantes, que se você nasceu na família dos eleitos, você é um eleito, pode batizar, não importa a sua fé pessoal em Cristo ou não, se você o aceitou pessoalmente ou não, etc e tal. Ou seja, a mesma estrutura de pensamento de eleição hereditária acaba sendo mantida entre os reformados, da mesma maneira que era feito com os judaizantes. E outra coisa, assim como os judaizantes diziam o seguinte: sem obediência à circuncisão, não tem fé em Cristo que te salve, existe uma lógica muito parecida com isso no calvinismo. Sem a predestinação, a eleição lá no passado, na eternidade, não tem fé em Cristo que te salve. Então, se você tem uma suposta fé em Cristo e você tenta acreditar em Cristo e etc e tal, e você não foi um eleito lá na eternidade, essa sua fé em Cristo não vai valer de nada, porque ela não é verdadeira, não é sincera, não é pura, não é perfeita e não conduz à salvação. É nisso que eles explicam, por exemplo, as apostasias, né? Pessoas que um dia creram e deixaram de crer. Aí, para eles não trabalharem o dilema da perda da salvação, eles dizem, porque na verdade eles nunca creram de verdade. Porque no ponto é isso, sem a predestinação lá na eternidade no passado, não tem fé em Cristo que salve você. Obviamente que aqui a predestinação está em comparação com a circuncisão. E obviamente que existem diferenças, né, entre a prática da circuncisão e a crença na predestinação. Mas na prática funcionam como da mesma forma na mentalidade dos judaizantes, sem circuncisão não há salvação, e na mentalidade calvinista, sem predestinação não há salvação, ok? Então nesse ponto eu vou dizer para vocês que os calvinistas se harmonizam muito mais com o pensamento, a mentalidade, a cosmovisão dos judaizantes do que os arminianos. Portanto, lançar as críticas que o Franklin Ferreira lançou para impugnar o pensamento sinergista evangélico é algo profundamente desonesto em termos intelectuais. Você colocar de uma forma implícita que o sinergista é um judaizante é você ignorar inúmeras questões importantes a respeito desta discussão. Bom, a discussão sinergista se preocupa, acima de tudo, com a própria essência da relação entre Deus e o homem. E o sinergismo critica o monergismo porque o monergismo interpreta essa relação em termos, na nossa visão, insustentáveis, com implicações profundamente terríveis para o caráter de Deus, especialmente à luz da ideia da perdição dos ímpios e etc. Nós sinergistas entendemos que em Cristo, pela graça, Deus deu tudo a todos os seres humanos, mas não de forma mecanicista, não de forma hereditária, não de forma incondicional e irresistível, mas cada qual na sua relação com Deus, que é uma relação espiritual, que é uma relação particular, que é uma relação contextualizada por inúmeros contextos diferentes, pessoas que nasceram fora do cristianismo, fora do judaísmo, fora do monoteísmo, ou dentro da tradição cristã e etc. e tal. E cada ser humano tem uma relação diferente com Deus, e cada grupo tem uma relação diferente com Deus, mas todos têm uma relação com Deus, todos têm acesso à graça de Cristo, todos têm acesso ao Espírito Santo, ainda que não conheçam a teologia cristã, o nome de Jesus, e etc, e etc, e etc. E de qualquer forma, nós entendemos que Cristo salvou a todos os seres humanos na face da terra de todos os tempos, etc e tal, mas não de uma forma irresistível, incondicional, mecanicista, hereditária e etc. Pois se fosse assim, obviamente nós cremos que todos seriam salvos, pois Deus quer que todos sejam salvos, Deus não quer que nenhum pereça, é o que a palavra de Deus diz. Portanto, é no pensamento que busca entender a razão da perdição de algumas pessoas, dos ímpios, etc., que se estabelece o fundamento das lógicas sinergistas, que obviamente depois vão ter implicações para a doutrina da salvação. Mas o pensamento sinergista, ele gira em torno do seguinte: Deus não obriga ninguém a ser salvo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o homem deve responder à graça para a salvação.
A salvação do homem pela graça não acontece sem resposta humana à graça, à ação da graça, à capacitação da graça e etc. E essas duas premissas negam o calvinismo monergista de Franklin Ferreira ou de qualquer outro que mantenha uma compreensão monergista da salvação e etc. Ok? Portanto, salvação incondicional e irresistível somente aos eleitos, por causa de uma suposta incapacidade absoluta de responder à graça, é uma doutrina calvinista que nós negamos como sinergistas. Nós não cremos que a salvação se dá de forma incondicional e irresistível, porque o homem é absolutamente incapaz de responder à graça. E nós não cremos nisso. Até porque a razão da perdição de uma pessoa é porque Deus não teria dado a ela a graça. Ou seja, Deus não elegeu, não predestinou, porque não quis a salvação de todos, e etc e tal. E nós cremos que essa estrutura monergista de pensamento é absolutamente equivocada para lidar com a realidade e a revelação bíblica, ok? O calvinista ele tenta fugir um pouco assim da malignidade desta visão, dizendo que na verdade não é que Deus não quis salvar a todos, é que Deus não tem obrigação de salvar a todos. Mas isso simplesmente é um paliativo para não encarar de fato de frente a questão. Se nem todo mundo é salvo, porque Deus não quis salvar todo mundo. Pelo menos se vamos pensar assim, se o sistema sinergista de pensamento for correto, essa é a verdade inequívoca, insofismável, que Deus não quis salvar todas as pessoas. Inclusive, essa é a razão de todo o malabarismo dos calvinistas para tentar explicar os textos bíblicos onde Deus fala que ele deseja a salvação em termos universais, tá bem? Agora sim, olha, a visão do Franklin Ferreira sobre tudo isso é profundamente equivocada dentro de uma mentalidade sinergista. Nós entendemos a visão do Franklin Ferreira como perversa e diabólica. E aí o Franklin Ferreira vem nos acusar de que nós cremos então na salvação pelas obras e etc e tal. E aqui está o cerne do espantalho dentro desta discussão. Não, os pelagianos, os arminianos, os wesleyanos, eles creem que eles têm que adicionar algo à fé em Cristo, então eles creem nessas obras meritórias que a pessoa salva a si mesmo através destas obras. Basicamente esse é o espantalho que está sendo então divulgado aí na Conferência Fiel Jovens de 2017 por Franklin Ferreira. Agora é o seguinte, a visão arminiana, wesleyana e etc. é que o homem é salvo pela graça. E qualquer cooperação que ele é chamado a fazer é capacitada pela graça, excluindo qualquer mérito humano. Deus me pede para crer, eu tenho que crer, mas é a graça dele que me capacita a crer. Então, ao eu crer, eu não fiz isso por mim mesmo, porque eu mereço a salvação por mim mesmo, e eu tenho glória e mérito na minha salvação. Essa não é a mentalidade sinergista, arminiana e wesleyana, ok? E você tentar dizer que é você criar um espantalho, perpetuar um espantalho, numa postura sectarista a favor do calvinismo, como se o calvinismo fosse a única doutrina da graça. O que é absolutamente contrário. A realidade é a verdade. A teologia arminiana, wesleyana, é profundamente caricêntrica, vamos dizer assim, né? Centrada na graça de Deus. A diferença é que nós não cremos em graça irresistível, e sem graça resistível, basicamente esse é o cerne real da discussão, ok? Portanto, vamos pensar o seguinte, na mentalidade arminiana, wesleyana, etc., o homem, para ser salvo, ele precisa crer, precisa se arrepender, se converter, passar das trevas para a luz, passar de uma vida de escravidão ao pecado, desobediência, a uma vida de obediência e santificação, precisa perseverar, precisa amar, precisa perdoar aqueles que errarem contra ele, etc e tal, precisa orar, precisa confiar, precisa confessar os seus pecados, precisa viver e pregar o evangelho, precisa se agarrar com Jesus mesmo em meio aos momentos difíceis. Tudo isso o homem, para ser salvo, precisa fazer.
Mas nada disso é mérito, porque o homem não faz nada disso sozinho. Cristo falou, né? Sem mim nada podeis fazer. Então nós cremos, oramos, confessamos, nos arrependemos, mudamos de vida, nos santificamos, pregamos o evangelho, etc, 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 porque Cristo nos capacita pela graça. Mas se nós rejeitarmos esta graça, a nossa salvação obviamente não vai se concretizar na realidade. Então essa é a grande discussão. A ressalva que nós fazemos ao pensamento monergista é justamente esse, que a graça não é irresistível em nenhuma etapa da vida cristã. Em outras palavras, toda essa discussão é uma discussão sobre a natureza da graça e não sobre quais regras o homem deve adicionar à fé em Cristo para ser salvo por si mesmo, para ter glória na sua salvação e mérito na sua salvação, para adicionar obras humanas ao que Cristo fez na cruz. Esta não é a discussão. Portanto, Franklin Ferreira não está contribuindo para uma discussão saudável em torno desse tema, etc. e tal. Ele está simplesmente espalhando e fortalecendo um espantalho, e isso justifica a minha acusação de desonestidade intelectual contra Franklin Ferreira. A forma dele colocar a questão é incoerente e incorreta, e demonstra justamente esta desonestidade intelectual que eu estou explicando. Isso é visto claramente quando ele junta no mesmo grupo Armínio e Wesley com Pelágio. É a velha acusação de que arminianos, wesleyanos são pelagianos, o que é uma absoluta falácia, mentira. Agora, o ápice, para mim, da desonestidade intelectual do Franklin Ferreira, nesse próprio sermão dele, pode ser visto nos apelos finais que ele fez aos ouvintes da Conferência Fiel Jovens 2017. Apelos profundamente sinergistas, profundamente condicionais, profundamente colocando a decisão humana na dianteira e etc e tal. E se você não acredita em mim, dá uma olhadinha aí em alguns dos apelos do Franklin Ferreira no final dessa mensagem. A lei leva você a Cristo para que você confie em Jesus e que você receba vestes novas para Jesus. Corra para Cristo. Ele que vai satisfazer você. Ele que vai dar paz para você. Ele que vai dar senso de propósito para você. Ele que vai guiar os seus passos. Sobretudo, é Ele, ou por meio dele, que agora você é considerado pelo Deus Altíssimo um homem, uma mulher reto e justo, não pelos seus méritos, mas pelo que Cristo alcançou no Calvário. Corra para Cristo. Se você ainda não tem uma relação com Jesus, uma relação de amor com Cristo, uma relação de amizade com Jesus, de dependência com Ele, corra para Ele. Descanse nele. Teologia é importante, mas ela não é um fim em si mesmo. Cristo crucificado é o nosso fim, é um fim em si mesmo. Corra para Jesus, descanse em Jesus. A lei nos mói, por assim dizer. Ela nos desconstrói para que, se nós nos achegarmos a Cristo, a gente venha a ser reconstruído pelo próprio Jesus. Para entrarmos numa relação correta com Deus, não se engane, o pecado remanescente em você, muitas vezes vai militar contra a segurança que você deve ter em Cristo. O mundo, como um sistema que se levanta contra Deus, vai tentar esmagar você e levar você a se afastar de Deus e de Cristo Jesus. Coloca sua fé somente em Jesus. Coloca seus olhos somente em Cristo. Descansa somente nele. Tapa os seus ouvidos para tudo que é externo. Ação de Satanás, dos demônios. Não ouça esses inimigos internos e externos. Olhe somente para Jesus. Olhe para o Cristo crucificado. Medite no Cristo crucificado. Que a sua fé seja renovada dia após dia no Cristo crucificado. Pois o Cristo crucificado é mais poderoso do que 1000 testemunhos. Descanse em Jesus. Confie somente em Cristo. É por meio dele que você entra numa relação correta com Deus. Irmãos e irmãs, quando Cristo crucificado é colocado diante de nós, e nós, em confiança, estendemos as mãos só para Jesus, o que ocorre nesse momento é uma troca louca. Quando homens e mulheres, com os joelhos tremendo, despojados de justiça própria, quebrantados e humilhados porque esse guia duro que a lei os atingiu, estendem suas mãos para Jesus, imediatamente, esse que confia em Jesus é declarado justo, ou, para usar a linguagem da teologia, a perfeita justiça de Cristo, a obediência perfeita, a retidão perfeita de Cristo,
é imediatamente colocada na conta desse que crê somente. E esse que crê somente agora é considerado um homem ou mulher completamente justo, completamente santo, completamente reto. Isso é evangelho. Pois então, pessoal, aqui eu vejo claramente a postura desonesta em termos intelectuais do Franklin Ferreira em pura ação. Então veja o seguinte, nesses trechos que eu separei dos apelos finais aí do sermão dele sobre a lei e a graça, Franklin Ferreira esconde o calvinismo. Franklin Ferreira não é coerente com o calvinismo. Franklin Ferreira não prega o calvinismo para os ouvintes ali da Conferência Fiel Jovens 2017. Veja bem, olha só as coisas que ele fala. A lei conduz a Cristo para que você confie em Jesus e receba as vestes novas. Ou seja, agora a lei está no lugar da predestinação ou da graça irresistível. Porque a teologia calvinista é o seguinte, a graça irresistível te leva a crer em Jesus para você receber a justificação e a salvação. Agora, ele não fala isso. A graça irresistível te conduz a crer em Jesus. Ele diz, a lei te conduz para que você confie em Jesus, porque ela te leva a Cristo. Como é que é agora? A lei substitui a graça irresistível? Corra para Jesus! Se você ainda não tem uma relação de amor, de amizade, de dependência, corra para Ele, descanse nele. Nenhuma palavra sobre a incapacidade humana dos não eleitos não correr para Jesus, não descansar em Jesus, não crer em Jesus, tirando essa condicional, se você não tem uma relação com Cristo. É impressionante, né? Nesse momento ele deveria dizer o seguinte, se você não tem uma relação com Cristo, talvez você não seja um eleito e seja impossível para você correr para Jesus ou descansar nele. Isso ele não fala. A desonestidade intelectual é clara, absurda, gritante, né? Nesse tipo de mensagem. Aí o que mais que ele fala? A lei nos mói, nos descontrói para que se nós achegarmos a Cristo, a gente venha a ser reconstruído pelo próprio Jesus. É o mesmo problema do que eu critiquei anteriormente. Então, se nós nos achegarmos a Cristo, né? Essa é a condicional, então, para Jesus reconstruir a sua vida. Acabou a predestinação, a eleição incondicional. E caso não tenha acabado, essa linguagem aqui ela é completamente enganosa. Não é se nós nos achegarmos a Cristo, se a graça irresistível se achegar a nós, então nós seremos reconstruídos pelo próprio Jesus. Outra coisa, ele fala, né? Coloque sua fé somente em Jesus, olhe somente para Jesus, tape os seus ouvidos para o diabo, olhe para Jesus, medite em Jesus, descanse em Jesus, confie em Jesus. É uma linguagem completamente sinergista. Confie, olhe, faça a sua parte, tapa aí os olhos para o que o diabo puder falar, medite em Jesus, descanse em Jesus, faça... E aí fica até a pergunta, né? Se, vamos pensar assim, as pessoas não fizerem isso, elas vão ser salvas, Franklin? É complicado, né? Aí depois ele fala, né? Cristo é colocado diante de nós e nós estendemos a mão e ocorre uma troca louca. Meu Deus, cara! Então, e quem confia e quem crê, então, é declarado justo. Esse é o Evangelho. Ou seja, somos nós que estendemos a mão para Cristo? Olha, Franklin Ferreira, até hoje eu achava que isso era puro arminianismo, né? Se o homem não fizer nada disso, ele pode ser salvo? Se você responder sim, Franklin, aí ok, a salvação é incondicional, porque ela independe de crer, independe de confiar, independe de aceitar, independe de estender a mão, independe de você colocar a sua fé, independe da lei de conduzir a Cristo, independe de você correr para Ele, descansar nele, confiar nele, meditar nele, tapar os seus ouvidos ao diabo e etc. Daí sim a salvação é incondicional. Mas se a salvação depender de você fazer tudo isso, bye bye eleição e salvação incondicional. Tá bom? Mas aí entra a questão, né? O homem é salvo pela fé, ok? E obviamente a fé do homem. E aí entra uma das discussões, né? Não, mas a fé não pertence ao homem, a fé é um dom de Deus, e o homem não tem participação na sua fé. Deus é que dá essa fé, que é uma obra puramente divina, na qual o homem não tem participação. Então é engraçado isso, né? O homem não tem participação na sua fé. Na verdade, o homem não tem fé. É Deus que colocou fé nele de forma incondicional, irresistível e etc. E aí todos esses apelos arminianos do Franklin Ferreira são pura desonestidade intelectual,
incondicional, e a única coisa que importa é a eleição incondicional, graça irresistível e a predestinação absoluta. Mas isso Franklin Ferreira não prega na Conferência Fiel Jovens 2017, né? Que coisa bonita, né? Eu gostaria de terminar essa meditação falando sobre Gálatas capítulo 5, versículo 6, onde a Bíblia diz assim: porque em Cristo nem circuncisão nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. De fato, nós não devemos ser judaizantes. Circuncisão, sim ou não vai acrescentar ou diminuir nada daquele que tem fé e amor a Deus, aos homens, etc. A fé que atua pelo amor é a única coisa que realmente importa. E essa ideia que o homem não participa da sua própria fé, o homem não participa do seu próprio amor, simplesmente esvazia o homem de personalidade, torna ele um fantoche de Deus, e as implicações disso para o pecado e o mal do homem e a perdição dos perdidos são absolutamente terríveis, e é por isso que, conhecendo o monergismo de Franklin Ferreira, eu não creio nele.